de que a gente pode vencer essa contaminação, mas no dia de hoje, agora, no Brasil, quanto mais a gente se preservar, melhor é. Porém, também não pode entrar numa piração aí. Exatamente. Né? Não pode entrar numa piração, porque também isso não vai contribuir em nada, né? Isso não vai contribuir, entendeu? Se as pessoas ficarem estressadas, neuróticas, aí é que não vai contribuir mesmo. Sabe que eu estava lendo um caso que aconteceu lá na Austrália? Uma pessoa entrou no trem, em Sydney, na Austrália, e espirrou. E a outra pegou e partiu para cima dela, batendo nela, porque ela tinha espirrado nela. Você imagina, né? Porque, sabe, assim, tu imagina o nível do estresse da pessoa. Então, isso que eu ia falar, né? Imagina o nível de estresse que estava essa mulher, né? Porque o medo é intenso. Você vê o que a Itália nos mostra? A Itália nos mostra que esse é um vírus que se espalha muito rapidamente, não há vacina e não há remédio. O que tem um experimento de Cuba lá na China que está sendo positivo, está surtindo efeito. Né? Mas quem vai ter acesso a esse medicamento? Quanto tem desse medicamento? Que você até citou o nome, é o Como é que você falou? Agora tem não vou lembrar o nome. Isoflon. IFN-REC, que é eu estou com uma matéria ainda aberta aqui. É um interferon alfa 2B. O interferon, exatamente, interferon alfa 2B. Então, ontem à noite eu estava pensando assim, me passou tipo uma visão daquelas que a gente tem, assim, aqueles insights, né? Só imaginando a elite brasileira de fininha lá no telefone tentando adquirir isoferon lá de Cuba, falando com seus contatos, né? Sabe, me veio uma coisa assim na cabeça, porque é óbvio que a gente tem um governo despreparado para esse enfrentamento. Total, completamente, para tudo. Para tudo. Para tudo. Como você falou, nós temos um ministro da Justiça preocupado com um ex-jogador de futebol que entrou com documento falso no Paraguai e todo mundo ainda não entendeu muito qual é que é dessa situação, né? E o pior é que quando tu começa a entender, tu vê que ele está misturado, né? Claro, porque, né? Como assim, né? Ministro da Justiça. Eu acho particularmente, Beatriz, que inclusive ele está extrapolando poderes, né, na medida em que ele está interferindo, né? Ele, como ministro da Justiça, eu acredito que um pedido para um outro governo liberar uma pessoa que entrou com documentos falsos, ele já está extrapolando os limites dele do ministério, né? Porque eu não acho que exista um ministério para isso, né? Para proteger falsários. Isso me lembra seja ele quem for. Isso me lembra aquela expressão, não me faz te pegar nojo, não. E aí a gente tem também aqui em São Paulo, né, agora partindo um pouquinho para atualizar vocês aí nas informações locais aqui da cidade de São Paulo. São Paulo está sendo o principal estado, né, a capital tem sido a principal praça de números de coronavírus positivos, né? A gente acorda hoje, nessa quinta-feira, com 30 casos confirmados em São Paulo. E o que é pior, né, Beatriz? Já se sinaliza para que parte dessa contaminação tenha sido local. Ou seja, já não é mais só de quem veio de fora. Sim, no Rio de Janeiro já tem um caso também que eles já sabem que é local. Que é local. Então, essas principais capitais aí, elas já estão apresentando. Hoje também Pernambuco apresentou o primeiro caso confirmado de coronavírus no estado. E a gente percebe que ele avança muito rapidamente, ele contamina muito rapidamente, né? E isso vai estar fazendo já com que o governo mude sua postura. Pelo menos o ministro da Saúde tem se mostrado bastante preocupado, né? Me parece até que ele está até um pouquinho desesperado, né? Porque ele sabe o tamanho do problema que ele vai enfrentar. Independente do presidente que nós temos, eu tenho visto que o ministro parece bastante angustiado. Você não tem tido essa percepção? Sim. O Mandetta me parece uma pessoa bem equilibrada e ele é meio que diferente dos outros ministros, né? Ele tem uma outra postura, assim, é bem diferente mesmo e tá atuando de uma forma clinicamente decente. Ele não me parece ter, assim, os arroubos
fanáticos dos outros ministros. Eu também tenho percebido isso, né? Eu acho que o senso de responsabilidade aí, para ele, falou mais alto, né? E ele deixou de lado essa questão, essa coisa da ideologia de não sei o quê, de imprensa, de não sei o quê, para botar o pé na real e se mostra bastante responsável, bastante preocupado com a situação. E, inclusive, como você mesmo falou, né, ele já lançou, o Ministério da Saúde já mandou aí um protocolo, né, de como as pessoas devem proceder. Primeiro, procurar um posto de saúde, no caso de ter alguma suspeita, né, não ir direto em hospitais, como você mesmo disse, porque hospitais já estão acomodando as pessoas. Então, eu, assim, fico muito, assim, já até um pouco mais tranquila de ver que pelo menos a gente tem um ministro da Saúde com um pouco mais de cabeça no lugar diante de uma situação como essa. Mas isso também me faz ver que, olha, vai ser muito difícil. A gente vai ter o pico, nós estamos caminhando para o pico de contágio, né? Ele tem aumentado muito, vai aumentar, deve aumentar. Só que no Brasil, acho que isso serve também para as pessoas refletirem bastante sobre a importância do SUS, né? Porque o Brasil é o único país que tem o SUS. Os Estados Unidos, a preocupação de Trump, qual é? A preocupação de Trump é que lá não tem um serviço público de saúde, né? A saúde lá é privatizada, é particular, e quem não tem serviço particular de saúde dos Estados Unidos vai apresentar uma conta muito alta para o governo. Só o teste lá nos Estados Unidos é próximo de R$7.000 equivalente. Então, aí o que acontece? Muita gente não vai nem fazer o teste. Exatamente. Então, serão casos que não serão contabilizados. E qual é o medo dele? Perder o controle da situação. Porque na medida que você não tem estatística, você não tem mais controle da situação. Sim, correto. Né? Uhum. Então, eu acho que, como eu sou uma pessoa, Beatriz, acho que você também, a Daniela também, e grande parte dos seus ouvintes aí do Sul e os outros do Brasil inteiro, são pessoas que têm muita fé em Deus. Eu acredito que tudo isso vem para revelar, né? Vem para mostrar, sabe, principalmente para o brasileiro, que não entendia por que existia o SUS, e tinha gente que nem sabia que só no Brasil existia SUS, né? Então agora eu acho que isso vem a mostrar para todo mundo a importância de se ter um governo forte, um governo competente, um governo comprometido, né, em manter um sistema de saúde que é modelo para o mundo inteiro, que é o SUS. Né, por pior que sejam as condições que as pessoas vivem criticando, né, mas eu acho que agora está caindo a ficha, que na pior das hipóteses, aqui no Brasil, você tem o SUS para recorrer. Não, isso não tenha dúvida. Nós temos uma condição privilegiada, pode-se dizer assim, se a gente for comparar com outros países, porque no caso específico do Trump, essa decisão dele de barrar voos da Europa aos Estados Unidos para combater o coronavírus, isso tem... O reflexo disso na economia, a gente nem é capaz de dimensionar. Mas eu acho que agora isso vem bastante à tona, viu? Eu acho que os brasileiros agora estão aprendendo amargamente a comparar, né? Que nós estamos numa posição privilegiada e o SUS não começou ontem, não começou, sabe, de qualquer jeito. Né? O SUS é uma conquista antiga da sociedade brasileira, né? Que ela tem que ser referendada sempre nas urnas, né? A nossa defesa pelo SUS, pelos nossos direitos, né? Então eu acho que o coronavírus ele vem a desnudar uma série de verdades que o povo brasileiro não enxergava e que agora ele está diante da sua própria verdade, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque eu acho que tem que começar em casa mesmo, a gente tentando fazer o possível para se precaver, evitar a contaminação, mas sabendo sempre que a gente está ainda, queira ou não queira, numa posição privilegiada, porque a gente tem um SUS que foi fortalecido nos últimos governos, tirando Temer para cá. Vamos colocar lá para trás, né? Exatamente, vamos assim, ter uma barreira para não deixar com que eles acabem com o SUS, né?
Eu acho que nesse momento, eu acho que a partir desse episódio, Beatriz, eu sou uma pessoa positiva e eu acho que a partir desse episódio, eu acho que as pessoas vão ter uma tomada de consciência maior, né, e vão começar a entender um pouco mais da importância de ter um Estado forte, porque, como um amigo meu compartilhou aqui, o coronavírus é um tapa na cara de quem defende o Estado mínimo. Em todos os sentidos, eu estou impressionada. Em todos os sentidos, econômico, de saúde pública. E até do que é o essencial, sabia? Porque muitas bobagens vão ter que ser proibidas, vão ter que ser deixadas de lado agora e as pessoas vão ter que se focar no principal, que é na vida e na decência da vida, né? E de construir uma nação unida, forte, soberana, né, onde o povo participe, tenha seus direitos, porque a gente está sujeito a isso, olha, a gente está sujeito, de repente, a aparecer um vírus minúsculo que muda, sabe, totalmente o cenário mundial, né, tanto na relação com o petróleo, na relação econômica, mudou tudo, Beatriz. O cenário mudou, né? Pelo menos é a avaliação que eu faço, né? É um lado, tu vê só, como é importante a gente conversar e ter esse diálogo com pessoas as mais variadas, assim. Nesse momento, tu me descortina uma visão do que a gente está vivendo, não vou dizer otimista, porque ninguém vai ser otimista com uma doença, né? Mas, assim, no sentido de o ganho que nós vamos ter com isso, ele é muito apropriado, ele é muito importante também. E talvez pensando nisso a gente não fique tão angustiada, né? A gente sabendo que é crescimento, não tenha dúvida, é crescimento. É crescimento humano, sabe? É crescimento na percepção de sociedade, na percepção de condição humana, né? É conhecimento na percepção de planeta, porque o vírus nos mostra muito isso, né? Mostra a nossa pequenez diante do universo, diante dos fatos, diante do improvável. Né? No agora, Beatriz, estamos todos no mesmo barco. Você vê aquela paciente do Distrito Federal que viajou, parece que para a Itália, que ela está contaminada, inclusive disse que ela está em estado muito grave. Exato. Ela quando chegou, ela foi fazer o exame, ela foi muito ética, ela chegou com sintomas, ela procurou ter o mínimo de contato possível e foi no hospital dela particular fazer o exame, né, o teste. Lógico que ela, por ser do Distrito Federal e pelo histórico dela, a gente vê que é uma pessoa muito bem de vida, que tem aí uma boa condição financeira. E assim que foi atestado, que foi comprovado, e por ela ter doença também precedente, ela entrou num quadro mais grave. Para onde ela foi para o isolamento? Para o SUS. Ela foi para o SUS, porque não há isolamento na rede particular de saúde do país. Onde há isolamento? No SUS. Para onde ela foi? Para onde mandaram? Para o SUS. Então, quer dizer, nivelou, Beatriz. Nós estamos todos iguais e de joelhos diante desse vírus. Não importa o quanto você tem no bolso, não importa a sua origem, não importa de onde você vem. Agora estamos todos fragilizados. Muito bem. Vamos manter mais próximo essa nossa conversa, esse nosso diálogo, Vera, nesses dias aí que nós estamos vivendo, porque eu acho que é bem legal a gente poder conversar e trazer assim um pouco menos de apenas a notícia, mas um pouquinho mais de interpretação dessa notícia, sabe? Porque eu acho que essa junção de percepções individuais, né, quando a gente conversa, quando a gente vai colocando as nossas percepções, a gente consegue encontrar caminhos, né, para ficar com o coração um pouquinho mais tranquilo, apesar desse cenário devastador que a gente vê agora, não só mais no Brasil, né, agora é uma questão global. Global. Viu, Beatriz? Muito legal da sua parte você estar fazendo esse trabalho de utilidade pública aí, de dar as informações de que as pessoas procurarem, né, se reorganizarem para evitar contaminação, tudo, sem cair numa onda de estresse, sem cair numa onda de pânico, porque isso também não leva a gente a nada,
né? Então, eu acho que esse é o fundamental do trabalho de todo grande comunicador, de uma grande jornalista que você é. Por isso, estou sempre aqui com vocês, estou sempre na escuta, apesar de não participar, viu, gente? Mas eu estou sempre ouvindo, porque a vida da gente é tribulada, e você também tem bastante convidados interessantes para você estar mostrando aí para o seu pessoal. Então, eu vou me despedindo de vocês, tá?